Fala, Marcelo, bom dia, tudo bem? Antes de qualquer coisa, meu amigo, eu gostaria que você, se pudesse, você encaminhasse esse áudio para o Davi, porque como eu vejo que vocês estão nessa luta, nessa batalha aí, né? E o Davi, ele tem uma certa credibilidade hoje, justamente para fazer que esse trabalho ele se expanda ainda mais. Então eu gostaria que você compartilhasse com ele, porque eu não tenho o contato dele aqui, mas eu assisto os vídeos dele, tá? E isso só me fez me encorajar, porque são coisas que eu vou falar aqui que me revoltou bastante. Mas eu gostaria que também você disfarçasse a minha voz, porque eu ainda tenho pessoas, parentes dentro da igreja, dentro da instituição, e eu não queria que eu fosse identificado. Bom, eu já fiz alguns relatos para você, antigamente, né? No passado eu já fiz outros relatos, mas eu gostaria de falar uma coisa que me deixou bastante chateado, muito chateado. Principalmente, Marcelo, quando eu me lembro que o Bispo Macedo, que eu não tenho nada contra a pessoa dele, nada contra a pessoa dele, né? Porque eu acho que o objetivo das denúncias não é contra a pessoa. Nem você, nem o Davi, vocês como cristãos, vocês não têm nada contra pessoas, né? A Bíblia diz que Pedro repreendeu, ou melhor, Paulo repreendeu Pedro na carne. A Bíblia fala isso. Se Paulo repreendeu Pedro na carne, é porque Pedro não estava no espírito. Então Deus, ele nos dá a oportunidade, né, de nós podermos repreender e chamar a atenção das pessoas que realmente estão cometendo erros. E a gente percebe que as coisas vêm acontecendo de forma tão absurda dentro de algumas instituições, não só a Igreja, né, Universal, mas outras denominações, principalmente igrejas pequenas hoje. Para você ter uma ideia, eu saí da Igreja Universal, eu era obreiro nessa igreja, né, saí dessa igreja e fui trabalhar em uma outra igreja como um pastor. E você não sabe os absurdos que eu passei lá dentro. Isso aí vai ser um outro áudio que eu vou mandar para você. Já vai ser um outro relato que eu vou fazer, mas não agora. É um outro relato. Então, Marcelo, é o seguinte. Tem um obreiro no estado da Bahia, não vou dizer a cidade, até para não levantar suspeitas, tá? Mas tem um obreiro no estado da Bahia que está com câncer. Está com câncer. E um obreiro que eu trabalhei com ele, um homem de Deus, dedicado, né, obediente, né, como se fala, né, com bons olhos. E ele está com câncer, em estado terminal. E esse obreiro, não é um membro, não é um simpatizante da igreja, é um obreiro que tem, se não me engano, ele deve ter uns 25 anos de obra. 25 anos de obra. Esse obreiro, ele está em fase terminal. Ele está no hospital público, no estado da Bahia. O médico já falou, não tem mais jeito, só está esperando Deus levar. Aí eu fico me perguntando, Marcelo, será que Deus, na posição dele de pai, ele está feliz em ver um obreiro que serve à instituição, né? Achando que estava servindo a Deus, há 25 anos, em cima de uma cama, de uma maca de hospital, gemendo, sofrendo, padecendo, morrendo, só esperando a morte, no hospital público, sabendo que ele poderia estar num ambiente melhor, no conforto melhor de um hospital particular, com uma equipe, né, melhor, mais assistido, confortável, que é o Hospital Moriá.
né, lá em São Paulo. Mas não, o obreiro da igreja está morrendo no hospital público. Nada contra o hospital público, até porque, eu não sei se você sabe, os melhores médicos estão em unidades públicas. O sistema que não presta. O SUS é que não presta, mas a equipe multidisciplinar da rede pública, muitas das vezes, é até melhor do que o particular. E tem profissionais que trabalham no público que também trabalham na rede particular, privada, entendeu? Mas o que eu estou falando não é do profissional, porque o médico faz o que pode. O médico trata o paciente como se fosse muitas das vezes da família dele. Só morre porque não tem jeito. Mas eu falo, Marcelo e Davi, se você colocar o áudio aí no seu canal, é pelo fato do obreiro que serviu à instituição há mais de 25 anos poder estar em um ambiente confortável, uma equipe confortável. Você entendeu? E isso me entristece bastante, porque é difícil. E as pessoas ainda falam assim, você tem que visitar. Eu não vou visitar. Sabe por que eu não vou visitar? Porque se eu chegar lá e encontrar um pastor da instituição, é aí que eu vou abrir minha boca. Porque eu servi a esses homens, achando que estava servindo a Deus, por mais de 15 anos como obreiro. Eu servi a eles por mais de 15 anos, achando que estava fazendo obra de Deus, como na verdade eu estava servindo a homens. Então eu não quero encontrá-los, porque se eu encontrá-los, duas coisas acontecem. Ou eu saio algemado, ou lá mesmo eu fico. E é muito triste você passar por uma situação dessa, de você ver uma pessoa que você conviveu por um determinado tempo, sofrendo, padecendo, em um leito de hospital público, e sabendo que o líder dele é dono de um hospital. Aí eu te pergunto, Marcelo ou Davi, quantos obreiros estão na mesma situação? Para você ter uma ideia, eu tenho um parente, eu vou chamar de parente, não vou dizer quem é. Eu tenho um parente que também é obreiro, pode ser obreira, dessa instituição, mora de aluguel. E pense numa pessoa que dá vida pela obra. Eu tive um problema com essa pessoa porque nós fizemos um combinado, né, no final do ano. E esse combinado foi quebrado justamente por causa de atribuições que essa pessoa tem dentro da igreja. E não pode ser quebrado, não pode desobedecer, não pode isso, não pode aquilo que tem que fazer. Olha, Marcelo, é nojento. É nojento. Me atrevo a dizer que é porco. É porco. Porque assim, Deus, quando ele mandou Jesus para a terra, Deus ele já tinha um propósito. Deus sabia que Jesus não ia fazer a obra sozinho. A princípio, Jesus chama 12, depois Jesus chama 70, depois mais 70, e hoje nós estamos aqui. Você entende? Os discípulos, eles não eram obrigados a fazer a obra de Deus, eles foram chamados, eles não foram convocados. O obreiro da Igreja Universal, ele não tem chamado. Qual o chamado de um obreiro? O pastor, ele não tem chamado. Você não tem ideia, Marcelo, você não tem ideia das humilhações que eu já vi auxiliar sofrer dentro da igreja. Você não tem ideia dos absurdos que eu já vi pastores que se titulavam titulares humilhando os auxiliares.
Mas eles são humilhados, Marcelo, porque eles gostam de ser humilhados. Eles são humilhados porque eles querem ser humilhados. Porque uma pessoa, quando ela está disposta, ela faz que nem você, ela faz que nem o Davi, ela faz que nem os outros que saíram e têm a coragem de colocar a boca no mundo. Eu não estou me levantando contra a obra de Deus, porque se a obra fosse de Deus, não teria tanto escândalo como tem hoje. E você observa a quantidade de escândalo que existe dentro dessa instituição, não só nela, nas outras também, que não vem ao caso. A gente está tratando de uma só. Você entende, Marcelo? Então, eu fico triste, porque tem pessoas dentro da... Outro dia, Marcelo, eu estava no ponto de ônibus aqui no bairro que eu moro, que eu não vou dizer o local, e tinha umas senhoras. Eu estava ali observando aquelas senhoras de 60 anos, 60, 70 anos. Senhoras, Marcelo, que já estão nesta instituição há 30, 40 anos, desde a existência. Estão ali, evangelizando. Mas elas, eu tenho certeza, Marcelo, que se elas morrerem, Deus salva. Deus salva. Pela bondade do coração que essas pessoas têm. Tem muitos que estão lá dentro que são coniventes com o erro. Mas tem muitos que estão lá dentro, Marcelo, que estão buscando. E Deus, Ele é misericordioso. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai olhar por essas pessoas. Essas pessoas, Marcelo, que colocam a vida acreditando em mentiras. Você entendeu? Pessoas que largam tudo para servir a Deus, entre aspas, abrindo aspas, a Deus, e na verdade não estão servindo a Deus, estão servindo a quem? Aí eu pergunto para você, Jesus, ele nasceu aonde? No dia que eu ver, Marcelo, no dia que eu ver um líder de uma igreja andando de ônibus, morando num condomínio simples, a igreja dele pode ter o dinheiro que for, mas no dia que eu ver um homem que se diz de Deus, morando no condomínio simples, andando de ônibus, ou até mesmo um carrinho simples, sem luxo, porque Jesus é dono do ouro e da prata, mas Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu numa manjedoura, junto de animais. Jesus poderia ter nascido num berço de ouro, mas não, Deus mostra para esses caras qual é o princípio da humildade, mas eles não aprendem, Marcelo. Por que pastor quer ter carro blindado, Marcelo? Se é o Espírito Santo que guarda, não é Deus que protege, não é os anjos que protegem? Para que ele vai andar de carro blindado? Para que pastor vai ter apartamento nos Estados Unidos, Marcelo? Para que pastor vai ter banco? Vai ter hospital? Se os membros da igreja, os obreiros da igreja não podem usar? Me diga, onde é que está Deus nisso? Por isso que Jesus falou assim, muitos virão em meu nome. Olha aí, Marcelo, as escrituras se cumprindo. E naquele grande dia nós teremos vastas surpresas. E que Deus tenha misericórdia desse povo. E o pior não é isso. Os que estão saindo, ao invés de fazer um trabalho novo, verdadeiro. Marcelo, eu visitei uma igreja, de um ex-pastor da Igreja Universal, que ele só falava assim, traga seus milhões, falando de dízimos e ofertas. A reunião dele, Marcelo, era 2 horas, 1 hora ele só falava de dízimos e ofertas. 1 hora falando de dízimos e ofertas. Aonde é que a pessoa vai ser salva num lugar desse? Me diga, Marcelo. Como é que as pessoas podem ser tão idiotas? Me perdoe você que está escutando, mas como é que você que está servindo dentro de uma instituição herética,
que você não recebe nada, você só faz dar. Você que está dentro da igreja, eu não tenho nada contra você não, mas coloque sua cabeça para pensar. Você só está enriquecendo, é o rico cada vez mais rico, como diz a música, e o pobre cada vez mais pobre. Ou seja, a pirâmide, que é a parte de cima, cada vez mais rica, e a parte de baixo, cada vez mais pobre. E o povo só alimentando, só alimentando. É uma vergonha. E Deus já falou comigo, Marcelo, eu não estou nesse meio. Jesus não pode estar nesse meio. O mendigo não entra no templo de Salomão? O mendigo não entra? Se Jesus falou que ele estaria onde? No meio do pobre, do necessitado, do descamisado. Jesus está nesse meio. Como é que o mendigo não entra naquele lugar? Eu tenho vergonha de ter mandado meu dízimo e a minha oferta. Quantos sacrifícios, quantas fogueiras santas eu já fiz para mandar dinheiro para o templo de Salomão? É que nem aquela música do Zé Ramalho, né? Tá vendo aquela igreja ali, moço? Eu também trabalhei lá. Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Mas lá eu não posso entrar. Tem muitos membros dentro da Igreja Universal assim. Mandou muito dinheiro lá pro templo de Salomão. Muito dinheiro. E ele lá não pode entrar. Porque ele é pobre, ele não tem condição de sair da terra dele para visitar o templo feito por mãos humanas. Não é isso? Então é isso, Marcelo. É um desabafo. Um obreiro que eu convivi, que eu trabalhei, está morrendo dentro de um hospital público no estado da Bahia. Então, por favor, meu amigo, faça o trabalho que Jesus mandou. Você, o Davi, porque nós estamos em oração por vocês. Manda esse áudio pro Davi. Pede para ele colocar no canal dele. Por favor, Marcelo. Manda esse áudio pro Davi. Nós precisamos nos unir para que Deus ele venha fazer justiça, verdadeiramente justiça. E o evangelho puro, genuíno, ele seja pregado verdadeiramente. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu vou estar te mandando outros relatos. Principalmente de uma igreja que eu passei, onde eu fui humilhado, pisado por um determinado bispo. Tá bom? Fica com Deus. Um forte abraço.